Deus abençoe sua vida, o seu coração. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Abra comigo o Salmo de número 23, Salmo mais conhecido da Bíblia, né? Salmo 23. Tem gente que sabe até de cor ele. Mas aqui nesse lindo salmo que muitas pessoas conhecem, nós vamos extrair 7 características de Deus, ou 7 nomes de Deus, nomes que revelam quem Deus é. Não é 7 deuses, é 7 nomes de Deus que revelam o caráter desse Deus maravilhoso, desse Deus que é a nossa completa provisão. Amém? E esse é o tema da ministração dessa noite: Deus, a nossa completa provisão. Tudo aquilo que o homem necessita, todas as reais necessidades que um homem ou uma mulher, um ser humano, necessita, provém desta fonte de bênçãos, desse Deus abençoador, que é o nosso Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus da qual nós servimos. Amém? Existem muitos deuses por aí, muitas religiões, existem ídolos, imagens, situações, religiões diversas, seitas, ensinamentos equivocados, filosofias que não satisfazem a alma e o coração das pessoas, mas o Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia é vivo, é eficaz, é operante, é aquele Deus que opera maravilhas, como nós vimos, né, no coração dos irmãos, aqui relatando milagres, maravilhas. É o Deus que é a nossa completa provisão. Amém? Então vamos escorrer esse lindo salmo, Salmo 23, que é o texto mais conhecido da Bíblia, onde milhões de pessoas conhecem até de cor. Mas Deus quer falar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito nessa noite. Por isso abra o seu coração, para que Deus venha falar com você. Salmo 23. Esse salmo, irmãos, tem uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem de bálsamo para aqueles que têm o coração ferido, é um consolo para aqueles que estão passando por um momento de tristeza, e também é um refúgio para aqueles que estão desesperados numa situação, precisando de um milagre urgente, como foi bem falado pelo pastor Voltenir. Nesse texto sublime da verdade das Escrituras, ele nos revela esse Deus completo, esse Deus que tem tudo aquilo que realmente o homem precisa. Mas mais importante que isso, querido, é necessário que nós entendamos que a nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, mas do Deus abençoador. Amém? Fala comigo. A minha maior necessidade não são as bênçãos de Deus, mas sim o Deus abençoador. Amém, irmãos? Tem muita gente que se aproxima de Deus de maneira errada, né? Vem na igreja, recebe a bênção e vai embora. E acaba perdendo aquela bênção, ou acaba se assolando em outras tribulações, outras dificuldades. Porque vem buscar Deus como se fosse como alguém que está lá fora, vai lá, faz um feitiço para resolver um problema. Não é assim que nós devemos buscar a Deus. Primeiro, porque Deus não é feiticeiro, Deus é abençoador. Amém? Se Ele te dá algo, não é porque você fez algo para Ele, não, é por pura graça e misericórdia de Deus. Mas muito melhor e mais necessário do que as bênçãos de Deus é nós vivermos uma vida conectado em sintonia, em harmonia com esse Deus abençoador. Então cresça, amadureça, não seja um catador de bênçãos, mas seja alguém que caminha com Deus, e porque caminha com Deus, é abençoado como resultado de alguém que caminha com Deus. Amém? Amadureça em Deus, tenha uma fé madura, porque Deus é o doador mais importante, Ele é aquele que nos dá verdadeiras dádivas. A Bíblia diz que toda bênção de Deus procede do céu, toda boa dádiva vem desse Deus que é doador e galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele e daqueles que colocam a sua fé e o seu coração centrado nesse Deus que é doador. Amém? E Ele te abençoa, só Ele te satisfaz. A busca da sua vida deve ser viver nesse Deus, na dimensão desse Deus, buscando a verdadeira espiritualidade da fé bíblica.
e buscando cada vez mais a Deus, caminhando com Deus, o subproduto disso será a sua felicidade. Você não busca a Deus para ser feliz, não, você busca a Deus, e ao caminhar-se com Deus, em viver com Deus, em conhecer mais a Deus, a amar mais a Deus, a felicidade será resultado disso, e as bênçãos também, amém? Quem quer ser abençoado aqui? Nós também aprendemos na Bíblia que não é apenas recebermos as bênçãos e sermos abençoados, mas Deus também deseja no seu coração que eu e você, da mesma maneira que fomos abençoados, venhamos a ser canais de bênçãos para outras pessoas, ganhando almas para Jesus, tocando pessoas, ministrando a corações famintos, como um dia você foi ministrado por Deus através de alguém. Você seja um agente de cura, você seja um canal do fluir das bênçãos de Deus aonde Deus te colocar. Então é muito mais do que ser abençoado, é conhecer o Deus abençoador, para ser abençoado e também cada vez mais abençoar outras pessoas. Só Deus nos satisfaz. Mas quem é Deus? Quem é esse Deus da Bíblia? Quem é esse Deus que os cristãos e a fé bíblica prega? Quem é esse Deus? E nós vamos ver pelo menos 7 características, pela graça de Deus nessa noite, de quem é Deus, o Deus da nossa completa provisão. Salmo 23, todos encontraram? A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto. Olha esse detalhe. Nada me faltará, ponto. Acabou. É o Deus que é a nossa completa provisão. Versículo 2, a Bíblia diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Voltando à frase principal dessa noite: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponto final. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: se o Senhor for teu pastor, nada vai te faltar. Nada, meu irmão, nada vai te faltar. Esse é o Deus que nós servimos. Primeira característica de Deus que nós vemos aqui, o número 1, é que Jeová é o Jeová Roi. Esse termo Roi no hebraico significa pastor, ou seja, Jeová é um dos nomes da Bíblia, que fala de um Senhor, Criador dos céus e da terra, o mesmo que Adonai, o mesmo que Elohim. Cada nome de Deus tem um significado desse Deus eterno, do Deus da Bíblia. E aqui quando a Bíblia usa, o Senhor é o meu pastor, está falando de Jeová Roi, do Deus que é o nosso pastor. Mas o que é o pastor? O que o pastor faz? O pastor é aquele que alimenta. E será que o Senhor tem alimentado a tua vida e a tua alma, meu irmão? É aquele que protege. Será que o Senhor tem te protegido, meu irmão? Nós vemos aqui livramentos tremendos, né, de que Deus faz, da vida lá, parente nosso. Quantas vezes eu pelo menos já escapei da morte, pelo menos mais 5 vezes. Sou fruto da graça de Deus. Minha mãe teve 3 abortos espontâneos, porque o útero dela não aceitava uma criança, a placenta ali, aquela região não aceitava, expelia a criança, porque ela estava acometida de uma enfermidade terrível. Mas de repente veio o pastor Giovanni, porque o Senhor é meu pastor, Ele me protege. Se Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai te proteger. Enquanto esse propósito não se cumprir, e as promessas de Deus, e os sonhos que Deus tiver para você não se cumprir, meu irmão, você é indestrutível. Amém?
Deus te protege. Deus é aquele que nos guia. O pastor é aquele que guia as suas ovelhas, que nos direciona. Meu irmão, se você precisa fazer uma escolha, como nós cantamos aqui, deixa Deus fazer escolha por você. Deixa Deus direcionar os seus passos. O pastor também é aquele que disciplina as suas ovelhas que estão se descarriando ali, se desviando. O pastor vai lá com o cajadinho e dá uma batidinha do lado da ovelha para colocar ela de volta nos caminhos, no caminho de salvação. O pastor também é aquele que restaura a ovelha ferida. Quando a ovelha está ferida, está machucada, o pastor vai lá, faz ali todos os medicamentos, todo aquele procedimento, para que a patinha da ovelha, ou aquela parte do corpinho da ovelha seja curada, seja restaurado. Assim o Senhor te alimenta, te protege, te guia, te disciplina e te restaura. Amém? Esse é o Jeová Roi, o Senhor que é meu pastor. Deus também é aquele que nos conduz pelas suas veredas de justiça. É Ele quem nos faz descansar em pastos verdejantes. Aqui pastos verdejantes está falando de alimentação, porque a ovelha se alimenta de pastos. Ou seja, Deus te guia a lugares onde você vai receber uma palavra fresca que vem do céu, que vai alimentar o teu coração e a tua alma. Você tem recebido uma palavra do céu nesse lugar, meu irmão? Amém? Que procede do púlpito, e não só do púlpito, mas procede da sua leitura diária da palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e fala, Deus fala comigo, Deus vem com seus pastos verdejantes, te fazendo descansar e confiar nesse Deus maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que está conosco quando cruzamos os vales escuros que a vida nos impõe. Ele nos prepara uma mesa vasta, farta, mesmo quando passamos pelos desertos dessa vida, Deus está conosco. Deus nos guia, Deus nos auxilia, Deus nos ajuda, Deus nos disciplina, Deus nos restaura. Porque Ele é o pastor que nos acolhe nos braços e nos dá segurança. Amém? Sabe, eu costumo dizer, irmãos, que a nossa alma vive inquieta, mas somente quando nós conhecemos a Jesus. Esse Deus vem através do seu Espírito habitar no nosso coração, e Ele aquieta a nossa alma, que é agoniada e ansiosa. Não é verdade? Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você busca esse Senhor, maior a segurança que você tem na sua vida, maior a sua estabilidade emocional. Sabe, tem gente que é muito instável para lá e para cá emocionalmente falando. Meu irmão, você precisa conhecer mais a Deus. Sabe, está assolado por medo, está assolado por ansiedade, por afobação, agoniação. Meu irmão, Jeová Roi, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Não te preocupa, Deus cuida de você, Ele te acolhe nos braços e te dá segurança, porque esse é o Deus que nós servimos, o Jeová Roi, o Senhor que é o meu pastor. Amém, irmãos? Segunda característica de Deus, segundo o nome de Deus, também está aqui no Salmo 23, quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse finalzinho está dizendo que o Senhor proverá, é o que significa a palavra Jeová, que é Deus. Jirê significa o Senhor é o meu provedor, ou o Senhor proverá. Proverá o que, pastor? Tudo aquilo que você necessita. Amém? Se você precisa de amor para melhorar os seus relacionamentos, Deus é a fonte do amor. Se você precisa de paciência para lidar com as pessoas, Deus vai prover sobre a tua vida, reconhecendo as tuas falhas, as suas dificuldades, as suas fragilidades. Deus há de derramar paciência sobre você, querido. Você precisa exercer a paciência em Deus, reconhecendo as suas fragilidades e pedindo, Senhor, me dá mais paciência. Se você precisa de alimento, se você precisa de provisão financeira, meu irmão, tudo aquilo que você precisa, fazendo as suas responsabilidades, é claro, fazendo aquilo que lhe cabe, aquilo que Deus espera que você faça, e a sua família também, as pessoas,
Porque Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. Amém? Fala comigo, aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer, meu irmão, Deus não vai fazer. Mas o sobrenatural, o impossível, Deus vai fazer. Deus vai prover todas as tuas necessidades, porque o nosso pastor é também o nosso provedor. Ele é a fonte de todo o bem, de tudo aquilo que você necessita. Dele procede toda boa dádiva. E é dádiva que vem do céu. É dádiva que às vezes Deus envia anjos, e através de anjos Deus faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Amém? Proteção, guarnição. Sabe, a ciência até hoje está tentando explicar. Esses dias eu estava vendo um programa na televisão, no National Geographic, que fala sobre o terceiro homem. A ciência está tentando explicar situações que homens viveram de perigo extremo, a ponto de, sem explicação, sobreviverem. A ciência está tentando explicar isso. A Bíblia já explicou há milhares de anos atrás. Amém? São os anjos do Senhor que nos guardam. São os anjos do Senhor que nos guardam, que podem trazer provisão, que derramam bênçãos sobre nós. Sabe, que derramam as boas dádivas dos céus. Quando os nossos recursos se acabarem, os recursos dos céus não se acabam jamais. Amém? Mesmo que as portas parecem que se fechem aqui na terra, as janelas dos céus estão abertas para você. As portas de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus está trabalhando a seu favor. Os celeiros dos céus estão abarrotados de bênçãos. Clame a Deus, ore a Deus, porque Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Agora a Bíblia diz em Efésios, nos lugares celestiais. Ou seja, quando você caminha com Cristo, você tem essa posição de segurança, porque tem vivido uma vida de bênção com o Senhor, de obediência, de confiança, de fé. Toda sorte de bênção que você necessitar, o céu está disposto a te dar. Amém? Os celeiros dos céus são abundantes. Os recursos de Deus não acabam. Ele abençoa com toda sorte de bênção aqueles que confiam e buscam a Ele de coração. Esse é o Jeová Jireh. Temos não apenas as suas dádivas, meus irmãos, mas também a sua presença abençoadora. A mesma presença abençoadora que estava no Antigo Testamento, com uma coluna de fogo à noite, como uma nuvem que fazia sombra ao povo de Israel em meio ao deserto, a mesma presença abençoadora, até mais forte nós cremos. No Novo Testamento, na Nova Aliança, até mais forte, essa presença abençoadora não está apenas fora de nós, mas ela está dentro de nós através do Espírito Santo. Amém? Olha que tremenda essa revelação. A presença de Deus é tão tremenda na Nova Aliança, que ela não está apenas fora, na nossa vida, nas nossas coisas, na nossa correria, mas ela está dentro de nós, trabalhando no nosso interior, gerando mudança, gerando transformação, não apenas fora, mas dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus está te fazendo cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Presença abençoadora. E a presença de Deus é de todas a melhor provisão que eu e você podemos ter. Terceiro nome de Deus, terceira característica do Deus que é a nossa completa provisão, é o Jeová Shalom. Jeová Shalom. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz. E Jeová, Deus, como eu já falei nos nomes anteriores. Deus é a nossa paz. Ou seja, Deus não tem apenas paz para nos dar, mas Ele é a nossa paz. Através de Jesus você tem paz com Deus. Você que estava alienado de Deus, separado de Deus para todo sempre, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, se você colocou a sua fé, o seu coração, a sua confiança nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que dá paz, nesse Deus que restabelece uma relação harmoniosa entre Deus e os homens, que estabelece um mediador entre Deus e os homens, e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, nosso Senhor.
É Ele que é a nossa paz. Deus não apenas nos dá paz, mas Ele é a nossa paz. Onde é que está isso na Bíblia aqui, pastor? Quando a Bíblia nos diz, através do salmista Davi, que o Senhor nos faz repousar e nos dá descanso, no versículo 2. É Ele quem traz descanso para a sua alma, que estava antes em violência, assolada, cheia de tribulação, de dificuldade, cheia de crise, sabe, tantas coisas que assolam o nosso coração. É claro que existem batalhas que ainda precisam ser travadas, não acabou ainda, não tem moleza nessa terra, amém? Mas em Deus, meu irmão, mesmo que esteja um inferno lá fora, dentro do seu coração, Deus faz brotar uma paz, um consolo e um descanso para a sua alma. Confie em Deus, esse é o Jeová Shalom. A nossa paz não é a ausência de problemas, meus irmãos, não. Ela não é circunstancial também, ou seja, depende daquilo que está lá fora, não. A nossa paz é uma pessoa divina, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, o nosso Shalom, aquele que é a nossa paz, e aquele que nos deu paz com Deus. A palavra paz na Bíblia tem o significado de relação harmoniosa com Deus. Você só pode ter relação íntima, pessoal e harmoniosa com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem religião, nem seita, nem filosofia, nem qualquer outra pessoa, por mais honrosa que foi, por melhor vida piedosa que teve, por maior exemplo histórico que teve nessa terra, há de dar paz ao coração humano, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele não tem apenas paz, Ele é a nossa paz. O próprio Deus é a nossa paz. Ele é o Jeová Shalom, que está conosco nas horas mais turbulentas da nossa vida. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Será que você tem se agarrado no Senhor dessa maneira? Será que você tem confiado nesse Deus tremendo que nós servimos? Jeová Shalom. Quarta característica de Deus que se encontra no Salmo 23. Ele é o nosso Jeová Rafá. Rafá é o prefixo que significa cura. O Senhor é a nossa cura. Davi aqui diz no Salmo que Deus refrigera a nossa alma. E se refrigerar a alma, está falando de cura na nossa alma. Cura nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso corpo, caso seja necessário. Cura no nosso interior, cura no nosso exterior, cura a nossa família. Quantos tiveram aqui a família curada por Deus? Levanta a mão. Olha quantas bênçãos aqui. Casamentos restaurados, não é verdade? Curas sobrenaturais dentro da família, na vida dos filhos, do marido, da mulher. Deus é o Deus que cura. Nossa sociedade lá fora está com as famílias totalmente arrebentadas. É verdade ou não, irmãos? As pessoas estão cada vez mais arrebentadas, sabe por quê? Porque o pecado, ele assola, ele dilacera, ele machuca e ele fere com a nossa alma. Apenas quando nós andamos com esse Deus que cura, por mais que você venha tropeçar no pecado, o pecado seja um acidente na sua vida, você vai correndo na direção de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, abandonando e confessando o seu pecado, Deus vem sobre você e promove cura, refrigério dentro da sua alma. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nos cura, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. É Ele quem leva as dores sobre si, como diz a palavra, Ele levou sobre si, se referindo a Jesus, se referindo ao Messias, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, pelas suas chagas nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Meu irmão, esse é o Jesus que nós servimos, é aquele que leva as nossas dores. Se você está passando por um momento de crise, um momento de dor, um momento de dificuldade, coloque aos pés de Jesus. Jesus vai te tirar dessa, meu irmão, amém? Jesus vai te tirar, por mais turbulenta, por situação mais caótica que pareça, Ele quer levar sobre si o teu fardo, o peso, as dores,
porque Ele é fonte de consolo e refrigério para a nossa alma. Só quem tem Jesus tem a alma estabilizada. Só quem tem Jesus pode ter equilíbrio nos momentos de maior estresse e fadiga emocional. Só Jesus nos capacita a vencer as intempéries da vida, as dificuldades que nós enfrentamos nessa terra. O mundo lá fora não tem fundamento. O mundo lá fora não tem onde pisar com solidez, porque coloca o seu coração e a sua vida sobre valores errados, sobre fundamentos humanos, sobre filosofias que não levam a nada, às vezes são até bonitas de se ler, de se entender, mas não mudam em nada a vida das pessoas. O Senhor é aquele que te cura. Nele nós temos vida, nele nós temos cura, nele nós temos perdão, nele nós temos salvação. Salvação das nossas almas, salvação da perdição, salvação da corrupção, salvação de tudo aquilo que nos destrói. Cura e refrigério para a nossa alma. O nome Rafael, o nome do meu irmão é Rafael. Também significa isso, El Rafa. El é um prefixo que se refere a Deus também. Ou seja, o Deus que cura. Jeová Rafa. O Deus que cura está na sua vida, está no seu coração. Se você está buscando o Deus da Bíblia, Ele tem essa provisão para você. Quinta característica de Deus que nós vemos aqui no Salmo 23, meu irmão. Quinta característica de Deus, de Jeová, é que esse Deus é o Jeová Secano. Que palavra esquisita é essa? Significa que o Senhor é a nossa justiça. É Ele quem julga as tuas causas. Além de Ele ser um justo juiz, que quando alguém te perseguir, quando alguém tentar te detonar, te destruir, acabar com você, Deus vai entrar nessa causa e vai julgar essa causa. Quando alguém for injusto com você, quando alguém tentar promover o mal sobre a sua vida, o Deus que é o justo juiz vai recompensar essa pessoa, vai dar o justo pagamento dos seus atos. Sabe, Davi nos informa nesse salmo que Deus nos guia pelas veredas da justiça. O que significa isso? Pelo caminho que é justo, por aquilo que é correto. Deus vai te ajudar a tomar decisões corretas. Corretas como, pastor? Corretas do ponto de vista de Deus. Corretas na perspectiva eterna. Corretas do ponto de vista daquilo que agrada o coração de Deus. Isso é andar por veredas da justiça. Mas antes disso, Ele é a nossa justiça. Só andamos pelas veredas da justiça porque fomos justificados por Deus. Através de quem, amados? Nós somos justificados? Através de Jesus. Jesus foi o nosso justo justificador. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos estar alienados, longe de Deus para todos sempre, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não apenas a maldição da morte física veio sobre o homem, mas a alienação de Deus, ou seja, a morte espiritual veio por causa do pecado. Mas a Bíblia também diz que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Através de Jesus nós fomos feitos justiça de Deus, porque Jesus foi a nossa justiça. Onde somos imperfeitos, aonde temos falhas e fragilidades, Jesus é perfeito por nós. Quando Deus olha para você, meu irmão, se Ele olhasse para você sem ter Jesus como reflexo na sua frente, você estaria fuzilado, você estaria perdido. Mas graças a Deus, aqueles que confiam em Jesus, têm sobre si a perfeição de Jesus Cristo. Amém? Aos olhos de Deus, por causa de Jesus, porque Ele é a nossa justiça, nós fomos feitos justos, perfeitos, aos olhos do Pai. Não porque somos bonzinhos, ou porque fazemos as coisas direitinho, não. Mas porque Jesus foi e é a nossa justiça. Ele é a nossa perfeição. Ele foi o sacrifício perfeito. Pelo sangue de Cristo, os nossos pecados foram cancelados. A nossa dívida foi paga e toda a demanda da lei de Deus e da justiça divina
foram plenamente satisfeitos pelo sacrifício substitutivo de Jesus. Ali naquela cruz, Deus nos substituiu em Cristo. Quem deveria morrer era nós, éramos nós. Mas Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar. E a cruz de Cristo deve ser o centro da nossa vida, da nossa existência. Porque lá Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que era para vir sobre nós, a ira de Deus que era para cair sobre nós, a ira divina veio sobre o Filho amado de Deus na cruz do Calvário. Tudo que era para ser derramado, o cálice da ira de Deus, que era para ser derramada sobre nós, foi derramado sobre a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, não fica flertando com o pecado, não fica brincando com o pecado, porque o pecado é algo muito sério para Deus. Deus trata severamente com o pecado, e nós também temos que tratar com a devida seriedade, abandonando, nos arrependendo, mudando genuinamente, porque o pecado é sério, o pecado, o nosso pecado, sabe, foi lançado sobre Jesus na cruz, e isso não é brincadeira. Tem crente que fica vivendo a vida como se Jesus e o sacrifício de Jesus não existisse. A Bíblia diz em Hebreus 10, ai daquele, sabe, que pisotear o Filho de Deus, cuspir no sangue e considerar o sangue de Jesus como imundo e violar o Espírito da graça. Isso é muito sério. Quando você conhece a verdade, conhece a Deus, o Deus que é a sua justiça, e você trata Deus de maneira vivendo a vida, como o mundo lá fora que não tem Deus vive, meu irmão, você está arrancando Jesus da cruz, jogando no chão, pisando em cima dele, cuspindo no sangue dele, o sangue da eterna aliança, e violando o Espírito da graça, ultrajando o Espírito da graça. É o que diz a Bíblia. Agora imagina a cena de Deus vendo você fazendo isso. A ira que vem ao coração de Deus, porque logo em seguida a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós temos que tremer diante desse Deus. Amém? Nós temos que ter medo de pecar. O pecado tem que ser banido da nossa vida. Não é porque Jesus morreu na cruz, eu posso viver a vida, fazendo palhaçada, brincando, no final vai dar tudo certo, Jesus é meu amigo. Toma cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que vive pecando deliberadamente, está em Hebreus 10, 26, já não resta, sabe, o sacrifício de Jesus não é válido para esse tipo de vida. Mas já não resta outra coisa a não ser castigo, ira vindoura, diz a palavra de Deus. Então o mesmo Deus que é amor, que é bondade, que é graça, que é misericórdia, também é um Deus que se ira. E quando o cálice de Deus transborda, meu irmão, coitado de quem está embaixo. Não brinque com Deus. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Mas não fique fazendo palhaçada com Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar, diz a palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semear no Espírito, colherá vida eterna. Se semear na carne, vai colher corrupção. E corrupção aqui, a Bíblia está falando de inferno. Está falando de destruição da alma. Porque no final do trecho a Bíblia diz, os que tais coisas praticam, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, para quem vive uma vida séria com Deus, tratando com seriedade o pecado, vivendo uma vida na fé bíblica, de obediência, de confiança, debaixo da graça e da soberania de Deus, amém, glória a Deus. É assim que devemos viver. O Senhor será a tua justiça. Aonde você é imperfeito, Deus é perfeito. Aonde você é injusto, Deus é justo. Aonde você não consegue, Ele consegue. Porque através de Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. Cristo é nosso pastor, mas também é a nossa justiça. Amém? Levemos a sério esse Deus. Tem muito cristão brincando de ser cristão. Tem muito cristão
que está vivendo a vida cristã de maneira leviana. Busque a santificação. Busque a consagração, meu irmão. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Ele é a nossa justiça. E quando fala de justiça, fala de retidão, de equidade. Fala de santidade. Fala de um Deus que pode vir a se irar ferozmente contra aqueles que vivem de maneira leviana. Toma cuidado com isso. Sexta característica desse Deus maravilhoso é que Jeová é o Jeová Chamá. Ou seja, o Deus, o Senhor presente está. Um Deus que tem a sua presença abençoadora. Davi nos fala que Deus não nos abandona jamais. Mesmo quando você estiver passando o momento mais difícil da sua vida, aquilo que parece ser o vale da sombra da morte, não tema, meu irmão, Deus vai estar contigo. Ele é o Deus sempre presente, é o Jeová Chamá, Ele nunca desampara. A Bíblia diz ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, diz a palavra de Deus. A Bíblia também diz em Romanos, aquele que nele confia, jamais será abandonado, ou decepcionado, ou confundido. Esse é o Deus que nós servimos, o Jeová Chamá. O Deus que presente está. Mesmo que sejamos infiéis, a Bíblia diz que o caráter de Deus permanece fiel. Ele é como sombra à nossa direita, nos protege, nos guarda, refrigera a nossa alma. É Ele quem nos carrega no colo, nos segura pela mão direita e ao fim nos receberá na glória. Na glória, irmãos. Mas aqueles que forem fiéis a Ele. Estava lendo hoje nas Escrituras, em Hebreus, para nós continuarmos firmes na nossa fé, sendo participantes de Cristo. E aqueles que forem fiel até o fim, esses vão ser salvos. Salvação não é um presentinho que você pegou, e aí pode jogar fora, brincar, avacalhar. Não, é algo que precisa ser guardado. Como o bem maior da sua vida, guarde a sua alma. A Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é a coisa mais valiosa que você tem. A sua salvação é a coisa mais gloriosa que você tem. E o Senhor vai te proteger, vai te ajudar a cuidar dela. Porque esse é o Jeová Chamá. O Jesus prometeu estar conosco sempre, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim de todas as coisas, no sentido profético. Até o fim de todo o plano profético, todas as coisas que ainda não ocorreram, até o fim e consumação de todas as coisas que Deus disse na sua palavra, Jesus promete estar conosco, amém? E Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando. Prepare-se, igreja, Jesus está voltando. Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Se Jesus te chamasse agora para a glória, você seria promovido para a glória? Você está preparado? A Bíblia diz, prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te, meu irmão. Não precisamos temer nada nessa vida, nem ninguém. Porque o Deus onipotente é nossa companhia constante. Esse é o Deus que nós servimos. O Jeová Chamá, o Senhor presente está. E por último, meu irmão, Ele é o nosso Jeová Nissi. Nissi significa isso, Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa vitória. Davi nos informa que Deus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Naquele texto, versículo 5, quando a Bíblia diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diante dos nossos inimigos, Deus nos unge, Deus nos capacita, Deus nos dá vitória, e o seu cálice, ou seja, a sua graça, as suas bênçãos, a sua unção, transbordarão sobre a nossa vida, meu irmão. Você terá vitória. É Ele quem prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Temos vitória sobre os nossos inimigos, amém? Os 3 inimigos do crente. A natureza pecaminosa que habita dentro de nós, a carne,
precisa ser subjugada. Primeiro inimigo. Segundo inimigo, o mundo, o cosmos, o mundo sem Deus, precisa ser vencido também. O mundo corrompido, o mundo sem Deus, esse sistema mundano de valores que promove a iniquidade e o mal. E o terceiro inimigo são Satanás e seus demônios, que serão derrotados sobre a tua vida em o nome de Jesus. Porque esse é o Jeová Nissim, é o Senhor que é a nossa bandeira, é o Senhor que é a nossa vitória. Provérbios diz: o homem prepara o cavalo para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. É Ele quem é a nossa vitória, é Ele quem nos honra, é Ele quem derrama óleo sobre a nossa cabeça, ou seja, unção, capacitação sobrenatural do Espírito, para você vencer as batalhas travadas todos os dias, no seu dia a dia, no seu trabalho, estudos, no seu coração, no seu interior. As maiores batalhas, meu irmão, não estão lá fora, estão aqui dentro. É verdade ou não? Não está no outro, está em mim. O maior inimigo não é Satanás e os demônios, não é o mundo, sou eu mesmo. A nossa natureza pecaminosa é você, é o seu coração que é enganoso e perverso, precisa ser vencido. Mas através do Espírito, Deus nos proporciona profuso, ou seja, muita alegria, fazendo o cálice da nossa vida transbordar. Isso fala de felicidade, isso fala de alegria, porque cada dia estabelecemos novas vitórias com o nosso Senhor, o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa vitória. Amém, irmãos? O Senhor é Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é aquele que provê todas as coisas, o Senhor é o nosso Jeová Shalom, Ele é a nossa paz, o Senhor é o nosso Jeová Rafá, Ele é aquele que promove a cura da nossa alma e do nosso corpo, e de tudo aquilo que nós somos no nosso ser. O Senhor é a nossa justiça, Jeová Secano. O Senhor é o Jeová Chamar, aquele que presente está. Não importa a situação, aquilo que você está vivendo. Se você está em Deus, Deus está contigo. Você não está sozinho. Ele vai estar contigo até o final. E a vitória do Senhor é certa sobre a sua vida. Porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Fica de pé, meu irmão, vamos orar a esse Deus maravilhoso, o Deus que é a nossa completa provisão. O Senhor é meu pastor e nada aquieta o teu coração. Confie em Deus. É Ele quem te livra de toda tribulação e de toda dificuldade. Confie em Deus e jamais você ou seu coração será confundido, será decepcionado. Pelo contrário, o Senhor fará maravilhas na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar agora diante dessa palavra. Senhor, nós nos humilhamos diante da tua palavra. Esse texto lindo da tua palavra, Deus, das Escrituras, muito conhecido. Talvez muitos conheçam até de cor, ó Deus, mas esquecem às vezes, quando vêm os problemas, quando vêm as crises, quando vêm as dificuldades, quando as circunstâncias, quando a maré se volta contra nós. Senhor, às vezes esquecemos que o Senhor está no barco da nossa vida. E que se o mestre está no barco da nossa vida, se o timão do nosso barco está nas mãos do Senhor Jesus, basta uma palavra tua, e a tempestade será transformada em calmaria, e o nosso coração terá deleite, terá bonança, milagres acontecerão, coisas extraordinárias acontecerão na nossa vida, milagres, curas, restauração, bênçãos sem medida. Deus, Senhor, nós precisamos não apenas das tuas bênçãos, Senhor, mas nós precisamos do Deus que é o doador, o abençoador. Senhor, nos leva a esse nível de maturidade, de buscarmos o Senhor, o teu coração, agradarmos o teu coração e entendermos que as bênçãos nos seguirão todos os dias, como diz no final do Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, em segurança e paz.
Senhor, dá essa paz ao nosso coração, dá essa convicção, essa fé, ó Deus, de entendermos que em Ti temos completa provisão, que o Senhor é a fonte eterna de todas as reais bênçãos e reais necessidades que o ser humano necessita. Que confiemos em Ti e que, ó Deus, venhamos a ver grandes coisas que o Senhor fará na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.